Oi, gente, como vocês leram aí no título, o vídeo de hoje é um dia comigo sendo vestibulanda. Claro que eu não passei o dia estudando, eu fiz várias outras coisas, também descansei e vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês vão passar o dia comigo. E aí, esse dia foi um dia bem previsível, que geralmente eu tenho todos os dias de semana, né? Então, eu tomei café, lavei a louça do café, fui regar as plantas, que é um hábito que eu tenho tentado colocar na minha rotina. Mas o meu dia, assim, no geral, tem sido bem previsível e eu tenho gostado bastante também. Eu acostumei com essa rotina e eu gosto disso, de acordar e saber o que eu vou fazer e tudo mais. Mas eu também gosto muito de dias não planejados, então depende muito ali do meu humor do dia. Mas como eu vou passar esse ano inteiro tendo essa mesma rotina, eu gosto bastante de romantizar esse meu ordinário, essa minha rotina de todos os dias, né? Por conta dos vestibulares, por conta dos estudos, a minha rotina, assim, ela já é bem definidinha, sabe? Eu só preciso definir a matéria que eu vou estudar no dia e o que eu vou fazer na parte da tarde, que às vezes varia bastante. Mas ela é bem parecida, assim, todos os dias. O que eu tava fazendo aí nessa parte do vídeo era organizando o meu mês, como era o primeiro dia do mês, então eu sempre gosto de fazer isso, organizar tudo que eu pretendo fazer, tudo que tem de diferente no meu mês, porque como eu falei, os meus dias têm uma rotina bem parecida, mas às vezes tem uma mudada ali, eu gosto sempre de anotar e deixar registrado. E eu também uso esses adesivos da loja Gravitando, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês do site, que me ajuda muito e otimiza muito o meu tempo na hora de me organizar mensalmente. Depois de organizar a minha visão mensal, eu fui organizar o meu dia realmente, que é algo que eu gosto bastante. Os meus dias são bem parecidos, mas muda as matérias que eu vou estudar, até porque eu tenho um cronograma a seguir. Eu faço outras questões também no meu dia, até porque como os meus dias são bem parecidos, eu gosto sempre de colocar alguma coisinha ali a mais, mudar alguma coisa nos dias para não ficar tão igual, porque isso acaba enjoando um pouco, né? Pelo menos eu penso assim. E às vezes só mudar a ordem ali das tarefas que eu faço já ajuda bastante. Eu também faço os objetivos da semana, que eu quero ali fazer todos os dias, são hábitos que eu faço todos os dias da semana, e aí terminei de me planejar. Oi, gente, são 8 horas da manhã agora, e eu vou começar a fazer as minhas coisas, né, acabei de me planejar e tudo, e eu queria trazer uma reflexão aqui pra vocês de algo que eu tava vendo agora que eu tava lavando a louça, que é na questão de a gente escolher o nosso difícil sabiamente. Porque se a gente for parar pra pensar, tudo na nossa vida é difícil. Então, por exemplo, ficar endividado é difícil, mas ser financeiramente estável também é difícil. Guardar uma roupa ali que a gente acabou de tirar do varal é difícil, mas deixar acumular essa roupa também é difícil, porque aí depois fica muito mais roupa pra gente guardar. Então, não estudar pra prova será difícil na hora da prova, mas a gente estudar pra prova também será difícil antes da prova. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, tudo é difícil na nossa vida. A gente tem que escolher o nosso difícil. Deixar de fazer alguma coisa pra depois isso se acumular, ou fazer do jeito certo também é algo difícil. Então, enfim, fica essa reflexão pra vocês. Muitas coisas na vida a gente deixa de fazer e isso acaba acumulando, isso acaba ficando pior, né, depois de um tempo. Sendo que isso poderia ter facilitado aí. Porque também a gente tem que entender que tem o difícil que é benéfico pra nossa vida, né? E tem o difícil que vai dificultar a nossa vida ainda mais pra frente. Então, pensem bem sobre isso. Depois de me planejar, eu gosto de fazer uma devocional antes dos estudos. Eu tô gostando bastante de fazer nessa parte da manhã. Eu acho que renova, assim, o meu dia. Eu começo a ver, a ter uma visão totalmente diferente daquilo que eu vou fazer depois. Então, por isso que eu já começo com um devocional antes de começar os estudos. E aí, depois, eu comecei já os estudos, peguei água, né? Tô tentando tomar 2 litros por dia e tá dando super certo. E eu comecei com matemática hoje, que é a minha maior dificuldade. Então, quando eu tenho matemática no dia, eu sempre começo por matemática, porque é a matéria que eu menos gosto, então eu gosto de começar já pra me livrar, sabe? Mas eu gostei muito dessa aula. Presta bastante atenção. Aqui, o que eu quero encontrar, então? Valores de x e y que satisfaçam
Como vocês estão vendo aí, ela está no modo rápido. Sempre que eu vou estudar matemática, eu não deixo nesse modo, tá? Pelo amor de Deus, senão eu não entendo nada, principalmente porque é a minha matéria que eu tenho mais dificuldade, assim. Mas essa aula eu estava revendo, porque eu vi ela semana passada, só que eu não tinha conseguido fazer os exercícios, então eu quis voltar na teoria, e dessa vez eu entendi, consegui fazer os exercícios certinho, fiquei muito feliz. Então, como eu tava só revendo, então por isso que eu deixei no rápido, mas quando eu tô realmente vendo conteúdo novo, eu não faço isso, até porque matemática é o meu terror, entendeu? Quando são matérias que eu gosto mais, e enfim, não tô com tanto tempo, eu até faço isso, mas eu sei que não é muito saudável e não recomendo que vocês façam, viu? Me digam aí se vocês têm facilidade com matemática, porque eu não tenho, e isso me afeta bastante, gente. Ano passado foi o ano que eu tirei até uma nota razoável no Enem, mas eu quero melhorar, né, cada vez mais, até porque eu não consegui passar. Então, eu tenho tentado colocar isso como um hábito na minha vida. Inclusive, eu coloquei matemática no meu cronograma 2 dias, as outras matérias são todas um dia, mas matemática eu coloquei 2, porque eu estou determinada a ficar melhor nessa matéria, gente. Eu não aceito que eu seja tão ruim, entendeu? Sei que eu não serei perfeita em matemática e saberei muita coisa e tudo, até porque não é o meu forte, não é meu interesse, mas eu quero saber pelo menos o que eu preciso para conseguir passar, entendeu? E eu também tenho focado bastante em história e geografia, porque são as matérias da minha segunda fase no vestibular que eu vou prestar. Então, as matérias que eu tenho tentado focar esse ano são essas três. E até que tá dando certo, eu tô tentando adaptar aí a minha rotina, mas tem funcionado bastante. Depois de matemática, eu fui para literatura, que é uma matéria que eu gosto bem mais, assim, e eu estou estudando as escolas literárias e eu sempre estudo na ordem mesmo dos acontecimentos, porque eu acho que fica muito mais fácil de ligar os pontos, sabe? Recomendo que vocês façam isso também, até uma dica aí. Sempre estudem os assuntos na ordem dos acontecimentos, porque fica muito mais fácil. Se eu estudasse um assunto lá do modernismo primeiro e depois estudasse quinhentismo, não ia ligar as coisas, sabe? Então ia ficar muita coisa confusa, algumas coisas que foram inspirados em épocas antigas na atual não ia aparecer ali, eu não ia entender porque eu não estudei aquilo antes. Então, por isso eu gosto de estudar sempre na ordem, acho que me ajuda muito a entender. E eu gostei muito desse assunto, que é o classicismo. E depois que eu terminei de fazer essa anotação aí, ver a aula, eu fiz também os exercícios, igual eu tinha feito na de matemática. Não sei se eu avisei isso, mas eu sempre faço a aula e depois faço os exercícios, além das revisões depois. E esse foi o resultado da anotação, bem curtinha, mas deu para entender. E esse foi o meu almoço do dia. Depois do almoço, eu fui fazer algumas questões de humanas e eu quero colocar esse hábito na minha rotina também, porque eu tava fazendo questões só depois das aulas e nas revisões, assim, bem específicas, mas eu quero fazer também mais geral, assim, principalmente do Enem, porque eu tô focando mais em outro vestibular esse ano, né? Mas o Enem eu também vou fazer, porque também é uma chance de entrar por lá. Então, não posso, né, perder essa chance e tem que se dar pelos dois. E aí, depois eu fui lavar a louça, que tava gigantesca, mas tudo bem. E, gente, terminei os meus estudos do dia. Então, eu fui pintar a unha, assistir alguns vídeos no YouTube. Eu gosto muito de assistir vídeos dessa área aqui que eu já posto, de rotina e tudo mais. E pintei a minha unha enquanto eu fazia isso. Eu pintei desse azul aí, teve uns borrados, mas porque é mais escuro o esmalte, né? Mas com o tempo vai saindo os borrados. E depois fui fazer a minha leitura do dia, que eu coloquei como meta que eu ia ler 20 páginas, pelo menos essa semana, né? A minha meta, na verdade, é 50 por dia, só que eu tinha ficado um tempo sem ler, que eu falei até nos vídeos aí anteriores. Então, tô voltando à rotina e quero colocar pelo menos 20 páginas por dia para voltar aos poucos. Gente, queria comentar um pouquinho com vocês sobre essa questão de esperar, né? Quando a gente é vestibulando, a gente tem que ficar esperando até o final do ano para fazer o vestibular. E eu vejo muita beleza nisso, sabe? Por esse controle, realmente, de a gente preparar para uma prova, assim, que será só no final do ano, em questão de ansiedade e tudo mais. Então,
Por isso que é importante a nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde mental, isso é essencial durante os vestibulares, não só estudar. Então, depois que eu terminei de ler ali, eu fui editar um vídeo aqui pro canal. Eu sempre faço isso na parte da tarde, gosto de trabalhar, assim, essa parte. E minha irmã tava fazendo algumas coisas dela também no computador da escola. E aí, eu fiquei a tarde inteira editando o vídeo, que sim, demora bastante. E depois fui fazer a janta. Mostrei um pouco desse processo pra vocês aí no vídeo. É dali que algo vai acontecer. E ele decide fazer o caminho de volta. Mas, para fazer o caminho de volta, para entrar na terra prometida pelo Senhor, Depois da janta, eu obviamente jantei, tomei o meu banho e já fui dormir, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Comentem o que vocês acharam desse vídeo, dessa rotina. E tchau, até mais.